galerinha, tudo bem? Nós vamos falar agora, sobre o nosso livro de geografia, os elementos naturais e culturais da escola. Nós já vimos o que são elementos naturais e elementos culturais, do espaço em geral. Naturais é aquele que já está ali, não precisou de ninguém para que eles existissem, eles já existem na própria natureza. E os elementos culturais são aqueles que são construídos, são modificados pelo homem. Precisou da ação do homem para que eles estivessem naquele ambiente. Então, quando a gente fala de elementos naturais e culturais, a gente está falando do espaço modificado, tá? Então, agora, quando a gente fala do espaço natural e cultural dentro da escola, a gente já vê, que a escola ela tem muito mais elementos culturais, porque tudo ali foi construído por alguém, tirando assim o que a gente vê por fora, o céu, os pássaros, são elementos naturais. Mas na escola nós temos vários ambientes. Nós temos a sala de aula, nós temos o pátio, nós temos a cantina, nós temos o parquinho. São elementos culturais de comum acesso, e de circulação para todo mundo. No nosso livro, logo na primeira frase está assim: na sua escola é mais fácil encontrar elementos naturais ou culturais. Uma árvore antiga no pátio, por exemplo, é um elemento natural que foi mantido mesmo com as mudanças ocorridas ao longo desse tempo nesse espaço. Então, a construção aconteceu em volta dessa árvore antiga, ela foi preservada ali naquele cantinho dela. Alguns prédios de escola já foram outras coisas em tempos anteriores. Existem escolas que antes eram uma casa, que foi transformada em uma escola, era um galpão que foi transformado em uma escola. Então, algumas escolas elas vão se adaptando, à sua realidade. A vegetação do pátio, as características da natureza que circundam o prédio, estão em volta do prédio, compõem os elementos naturais da escola. Existem escolas que preservam isso, alguns jardins, algumas árvores que são preservadas ali e ainda são elementos naturais. Nas escolas, a construção das salas e dos demais ambientes representam os elementos culturais. Esses elementos variam de região para região, dependendo de onde a escola for construída. Os elementos culturais vão se modificando, fazendo com que a escola tenha características próprias. Por isso que nem sempre uma escola é igual a outra. Os ambientes da escola vão variar de acordo com o tamanho, do prédio, do tamanho que a escola dispõe para poder fazer essas modificações. Aqui nós temos algumas imagens, a imagem aqui de crianças na sala de aula, ao lado nós temos um parquinho. Aqui nós temos um parquinho aqui ao lado e ao fundo o prédio da escola. E vamos lá na página 22, que a gente vai pensar no entorno da escola. O caminho que a gente faz até chegar à nossa escola. A gente presta atenção em tudo que está ao nosso redor no caminho que a gente faz até a nossa escola. Então, tá assim. Identifica os elementos naturais e culturais das paisagens, desculpa aqui porque já desceu, das paisagens que as crianças encontram até chegar à escola. Vamos fazer X no que são elementos naturais e circular ou fazer uma bolinha em elementos culturais. Então, aqui, passando aqui nesse caminho, aqui, da seta vermelhinha até chegar à escola, nós temos aqui vários elementos culturais. A rua é um elemento cultural, os prédios aqui grandes são elementos culturais, até chegar aqui na escola, que aqui passa por outra rua, que também é um elemento cultural. Mas nós temos aqui uma praça com árvores, um riozinho que corta aqui as ruas. Então, são elementos naturais, as árvores, o riozinho. Agora, aqui na praça, prestem atenção numa coisa interessante. A gente vai ver várias árvores que são elementos naturais, porém, temos aqui no meio da praça um chafariz. O chafariz é um elemento cultural porque foi construído por alguém colocado ali na praça. Então, no meio de elementos naturais, eu posso ter também um elemento cultural, que é o que eu estou vendo aqui no meio. Então, aqui nós fizemos o X aqui nos elementos naturais,
bolinhas aqui nos elementos culturais até chegar à escola. Então, tá aqui, ó. Escreva 2 elementos naturais e 2 culturais que você encontra no percurso até a escola, no seu percurso. Então, quando você sai da sua casa e vai caminhando até a escola, o que você vê no seu caminho? É isso que a gente quer saber. Você vai colocar 2 elementos naturais. Ah, tia, eu vejo árvores e eu vejo um rio. Coloca lá o que você vê. Elementos culturais. Ah, eu vejo uma padaria, eu vejo um mercado, eu vejo uma igreja. Então, você vai escolher 2 elementos naturais e 2 elementos culturais, ok? A página 23 não é para fazer, então a gente para aqui na 22, vendo que é mais fácil a gente identificar de fato os elementos naturais e culturais da escola, porque na escola tem muito mais elementos culturais. Um beijo e até a próxima.